nome é Gilberto Hélio Brocovaldo Silveira. Nasci em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, em 10 de junho de 1947. Eu vivi em Porto Alegre até meus 5 anos de idade, aproximadamente. Na ocasião em que meu pai, que era laboratorista, foi transferido para a cidade de Caxias do Sul. E com ele foi toda a família, lógico. Desde então eu vivi nesta cidade até vir para Curitiba, onde me encontro até hoje. Bem, minha história lá começa nos anos 60, 62, 63, em que estávamos já cursando o que era o científico na época, e existia um movimento estudantil bastante forte na ocasião, 62. E eu sempre fui líder, sempre me engajei com as causas. Sempre na sala de aula eu era o líder, no colégio eu era o líder em determinadas atividades, e as pessoas sempre me buscavam por uma razão ou outra. Bem, isso me levou ao movimento estudantil, à liderança do movimento estudantil. Na época eu estudava no colégio, digamos assim, principal da cidade, que era o Colégio do Carmo, o Colégio Nossa Senhora do Carmo, uma instituição religiosa. Quando começaram essas primeiras atividades, me lembro que na época eu fiz uma redação que chamou muita atenção a um dos padres lá, e este me chamou a atenção, pedindo que eu modificasse essa redação, em que eu dizia que nada daquilo poderia ir para frente, porque muitas pessoas não gostavam daquilo que estava começando a acontecer. Alguma coisa assim, não me lembro bem os termos, mas afinal ele me chamou a atenção, e pediu para ficar com a redação, inclusive, naturalmente, para levar lá para o irmão que era o diretor da escola e tal, para o DOPS, para o Exército, não sei. Afinal, isso eu estava no 2º ano do científico. Bem, na sequência, as coisas se tornaram mais fortes dentro do Brasil como um todo. O povo já estava despertando, existia toda aquela atividade política, né, incipiente e se mostrando mais nas ruas. Resolvi então sair deste colégio e passar a estudar, era o último ano do científico, eu estaria me formando, passar a estudar no Colégio Cristóvão de Mendonça, que estava sendo inaugurado, foi inaugurado naquele ano, no ano anterior, não lembro. E lá então eu participei ativamente das atividades estudantis, no Grêmio Estudantil, junto com o meu colega Quaresma, na época, que chegou a ser o presidente, eu era vice-presidente, depois ele teve que se retirar, eu assumi a presidência por um tempo, e participamos então de toda essa movimentação estudantil, que foi na verdade o âmago, o centro, a criação, ou melhor, o germinar da semente para que algumas pessoas participassem com mais intensidade de todo o movimento. Passamos então a nos reunir de uma forma mais objetiva, com objetivos um pouco mais claros, né? Deixando um pouquinho de lado a coisa de MacUSAID, que era o acordo MacUSAID, gratuidade do ensino, na época era o grande foco dos movimentos. Tanto aqui, naquela época, aqui no Paraná, me lembro, uma das passeatas arrastaram o busto do Suplicy, que estava em frente à universidade. E isso foi causa de... A foto correu em vários locais e chamava muito a atenção. O pessoal puxando o Suplicy lá por uma corda. O busto dele, é lógico, no meio da rua. Coisas assim que aconteceram naquela época. Bem, nós passamos a nos organizar um pouco mais profundamente. As coisas já estavam acontecendo em outro nível, né? Já existia toda aquela movimentação a nível do Brasil e nos organizamos.
Na época eu tinha 20 anos. Eu tinha 20 anos. Estávamos organizados, já estávamos começando a nos organizar a nível de movimento político, de contestação armada. E a primeira reunião que nós fizemos, na verdade, foi uma reunião em um local ermo qualquer, em que nós começamos a conversar. E teve um fato interessante, porque era um local ermo, perto dessa escola. A escola de Mendonça tinha um campo de aviação, a escola, campo de aviação desses secundários, para avião de pequeno porte. E havia um bosque por ali, ali nós estávamos. Tivemos que ficar umas 3 horas agachados no meio do mato lá, porque o casal justamente foi namorar ali, do lado da gente. Tivemos que ficar lá escondidos um bom tempo. Bom, começamos depois, eventualmente nos reunimos na casa da Isabel Cristina, que era a companheira do Fagner, né, Luiz André, até hoje estão juntos, eu imagino, sempre foram muito unidos. E ali então a gente definia algumas ações de greve, auxílio ao pessoal do sindicato, dos operários, para estar em greve, panfletagem, e várias ações que nós tivemos naquela ocasião, naqueles anos ali. Acontece que aos 20 anos, quase 21, eu casei. Resolvi casar. E eu tinha que ter um emprego para sustentar a família, né? Bom, resultado, eu trabalhava como projetista, era um bom desenhista projetista, fazia projetos em Caxias do Sul, tem prédios lá, tem prédios de 9 andares, outros de 20 andares, um é o Alba Cecília, que é 9 andares, o outro é o Virgílio Ramos, de 20 andares, centro de Caxias do Sul. São projetos meus. Inclusive uma parte de cálculo, eu meti, sempre meti. Sempre gostei da área técnica e sempre me dei bem nessa área. Bom, com isso eu tinha uma certa experiência técnica, né? Um triângulo brasileiro, eu vim para cá, consegui um emprego com o Cecílio aqui, Cecílio do Regalbeira, na Serra Albeira. E nessa firma eu trabalhei por 5 anos. Vim para cá, isso foi em 69. Eu já trabalhava há 1 ano com o Cecílio, quando então as minhas atividades aqui estavam voltadas para, primeiro, terminar meu estudo, né? Eu fiz a inscrição novamente para terminar o científico, que seria, né, o 1º ano, no colégio, frente à Casa das Meninas, esqueço o nome do colégio agora, daqui a pouco eu lembro. Ali eu terminei o último ano do científico, né? E aproveitei para fazer alguns contatos ali e tal, tudo era uma atividade paralela. Utilizava o meu dia a dia visando fazer o andar do movimento como um todo. Nesse momento, a Palmares já estava se organizando mais no sul. O Luiz André, com a Isabel, mudaram para a casa dos pais, em Nova Aurora, visando montar ali uma base de guerrilha, que seria uma guerrilha naquela fronteira. O Palmar também estaria fazendo um trabalho similar em Cascavel, na região, fazendo levantamentos. Esse era o trabalho que era feito naquele momento. A minha posição aqui me deixava muito cômodo e eu estava na organização para dar o suporte logístico a essa atividade lá. Ou seja, eu faria uma ponte entre o norte, o sul e o pessoal do campo, que seria o Luiz André e os companheiros que eles estavam montando. Só que essa atividade durou muito pouco tempo, né? Porque logo foram presos, né? E eu também aqui, que isso foi em 70, maio de 70.
lembrando 5 de maio. 5 de maio de 70. Então, veja, de 69 para 70 nós tivemos aí uns 6 meses, não tivemos tempo para fazer grandes coisas. Mas foi o trabalho de levantamento diário, essa coisa toda. Regimentaram uma outra pessoa que o André estava fazendo lá, e eu fazendo alguns contatos aqui em Curitiba, avisando também montar uma base, os aparelhos que seriam necessários, né? Aparelho, tanto-se locais, né? Para guardar equipamentos, para alojar pessoas em trânsito, por aí vai. Então, nessa atividade eu não tive muitas coisas a fazer, inclusive praticamente não consegui fazer nada, na verdade, porque logo fui preso, prenderam o pessoal em Caxias, depois caiu o André, e isso já veio lá de São Paulo, depois Porto Alegre, Caxias, depois o André, lá em cima, o André e o André me pegaram aqui. O pessoal do Exército me pegou aqui em Curitiba, na Comendador Araújo, onde eu morava. Mas eu já sabia que seria preso também, porque eu havia marcado um encontro com um dos companheiros que estaria vindo de São Paulo. Então marcamos data e hora em uma galeria, marcamos que ele viria no sentido X, eu iria no Y, nos encontraríamos e com um sinal pré-determinado nos conheceríamos. Tá bom, essa pessoa não apareceu, e era muito importante ele ter aparecido. E nesse momento eu sabia que a coisa tinha degringolado, que alguém estava com problemas. E isso foi um dia antes, ou 2 dias antes da prisão. Aí rapidamente eu peguei os papéis que eu tinha, manuais e tal, e destruí tudo. Me preparei simplesmente para ver o que ia acontecer. Peguei minha esposa, meu filhinho, que tinha 1 ano, 10 meses, 11 meses, mandei para Caxias e fiquei aqui, aguardando o contato com uma solução. Mas rapidamente me pegaram. O pessoal do Exército me prendeu aqui, me levaram para o batalhão onde é o estacionamento hoje, ali na praça. Ali era a sede do quartel. Me levaram, eu fiquei ali 24 horas, um interrogatório simples, sem muita objetividade, sem nada e tal. Eles me puseram num avião do Correio Aeronacional e me mandaram para Foz do Iguaçu, no batalhão de fronteiras. Aí lá a coisa pegou, né? Aí a sessão já estava, todos os demais estavam presos lá. Detalhe interessante, nós ficamos presos na mesma cela que era informado, que era onde havia ficado o Jefferson Cardan. Havia um cabo lá que era muito, não vou citar nomes porque a pessoa não me autorizou e não me autorizaria a falar, mas havia um cabo que era nosso simpatizante e nos dava algumas informações. Uma dessas informações foi essa, que ficou o Jefferson Cardan. Ele ficou 2 dias pendurado, sem apoio nos pés, com algema na grade aqui. Contava algumas histórias assim. Então, lá em Foz, a coisa foi complicada, porque lá era o foco, né? O foco. O pessoal que nos torturou lá veio do Rio ou São Paulo, acho que era Rio, pelo menos um deles era carioca, eu tenho certeza que era o sotaque. Usava um anel da Escuderie Lecoq, Esquadrão da Morte, e se orgulhava disso, mostrar, sabe o que é isso. E a sessão, não vou estar falando em torturas, coisas, pauderada e tal, é todo um chover molhado que todo mundo já ouviu como é.
e eu não consigo falar muito disso também. É por ocasião quando teve a indenização do Estado, né, durante a sessão lá, eu perdi o controle, eu não conseguia parar de chorar. Houve uma ocasião que eu acho que é muito interessante se falar, em que esse cabo nos avisou: olha, eles querem acabar com vocês. Eu ouvi a informação, isso está nos meus relatórios também que eu estou apresentando. Querem acabar com vocês, vão jogar vocês num avião dentro do rio, no meio do mato, alguma coisa assim. Ele passou e ouviu a conversa desse pessoal. Isso acabou não acontecendo. Eu acredito que aí foi interferência do coronel Egídio, acho que era, Egídio, que era o comandante do destacamento lá, que não concordava com muitas coisas que aconteciam, assim, as coisas de tortura e tal, pelo menos aparentemente. O próprio capitão, que era o inquérito, capitão Serdá, se mostrava mais um nacionalista, tá? Comungando até com certas ideias, porque pode passar a fase de tortura e tal, então lá, ficamos 6 meses, 7 meses, se começa a ter um certo contato, né? E se começa a trocar ideias. Então esse capitão Serdá às vezes ficava de madrugada conversando, conversava até bastante com o André e às vezes comigo quando eu estava acordado, trocando ideias. Por que você está fazendo isso? Não sei o quê. Não, por isso, por aquilo. Você não acha que é assim, sabe? Uma discussão mais filosófica do que qualquer outra coisa. Mas mostrava uma veia de nacionalismo. Ele queria o bem do Brasil, a gente sentia isso. Ele queria o bem do Brasil, como nós queríamos também, mas nas posições opostas. Então, eu sempre digo, nem todos são ruins, em ambos os lados. Nem todos são ruins. Existem pessoas que merecem ser ouvidas. Bom, houve um caso que, esse foi comigo particularmente, tá? Houve uma ordem, acredito, eu não escrevo nem coisa nenhuma, mas acredito que houve uma ordem para que eu fosse eliminado. Tá? Pegaram a mim e a mais 4, que eu chamo nossos companheiros camponeses lá, mais 4 não, mais 5, puseram no caminhão, tá? Com soldados armados, e nos levaram, vamos levar você a fazer um passeio. Isso era uns 3, 4 dias antes, já sabíamos que seríamos transferidos para o presídio. 3, 4 dias antes. Nos levaram, paramos lá no estacionamento, ali onde ficam os elevadores, para descer lá, para ver a ponte lá embaixo, passarela. Aí ficaram rodinha de soldados ao redor do pessoal: olha, vocês estão vendo, aqui é fora, está vendo lá e tal. Aí o expedito me chamou e vamos ver lá embaixo. Eu digo: bom, tudo bem. E o expedito nunca pode jogar pôquer, porque o polaco ficou vermelho roxo, né? E estragou o coldre da balda, da 45. E não. Agora eu vou ter que... O que eu vou fazer? Eu vi que a coisa era comigo, né? Porque certamente naquelas conversas identificaram uma liderança que eu, como eu disse, sempre tive. E se trata aí de xexelateta, né? É a regra do tempo do príncipe. Xexelateta. Bom, era isso que eu estava enfrentando.
Me chamou, vamos descer, então, tá bom, vamos. E eu pronto para me defender, de alguma maneira eu ia me defender. Aí chamou o elevador, chegou o elevador, abriu a porta e naquele momento veio uma turistinha meio correndo assim. Tá, descer juntos, né? Tá bom. Perdeu o rebolado, não aconteceu nada, porque ele não podia fazer nada. Eu iria testemunha, a coisa seria. Mas eu fui salvo pela presença de uma turista que apareceu. Não sei quem é. Bem, aí puseram todo mundo de volta, voltamos lá e tal. E tivemos mais 2 ou 3 dias de estadia lá no quartel de fronteira. Aí eles puseram novamente num avião para vir embora. No momento no momento do embarque, tá? Todo mundo subiu, ele novamente me chamou. Então, ficamos assim, o pessoal lá subindo no avião me chamou. Olha, você escapou dessa vez, mas nós vamos estar de olho em você. Especificamente, comigo, os outros não tinha muita importância, mas a coisa era comigo. Isabel não estava e o André também não estava, eles estavam lá em Porto Alegre, tinham mandado para responder um outro processo. Eu estava com os camponeses em Foz, nesse momento. Ele deu um ultimato. Fique na tua, que se ouviu falar, você de novo, nós vamos pegar. Essa foi a mensagem. Até em função disso, eu me afastei de meus amigos, afastei de todo mundo, porque eu tinha certeza e fui realmente seguido por muito tempo mesmo. Uma vigilância velada, né? Mas se notar carinho daqui, carinho dali. Eu, no cinema, daqui a pouco eu olhava assim, um cara lá atrás sentado, já se tornava um manjado, né? Porque ele não consegue muito. Ou até uma paranoia da gente também, um outro podia até não ser. Mas com certeza alguns eram. Voltei, peguei o avião, viemos para Curitiba, e aqui então nós tivemos então mais um ano, praticamente. Eu fiquei um ano e meio preso, quase, uma coisa assim. Em 71, julho, se não me engano, fui solto. Fui julgado e aí me condenaram a uma data, a um ano, qualquer coisa, tinha alguns meses a mais para cumprir, me soltaram de imediato. Bom, durante esse período, nós tivemos uma coisa muito interessante, que foi uma mudança de parâmetros, a coisa relaxou um pouco, né? Relaxou um pouco, a gente já estava começando, talvez, a passar um pouquinho o rigor dos anos de chumbo. Nós até sentimos isso um pouco. Eu diria até que a estadia no AU foi uma coisa bem interessante, boa, nada de... Olha, nós tínhamos chamava a sala dos estudantes, que era uma sala de aula, que foi transformada em presídio para o pessoal, estava o pessoal de Biúna, lá o Vitório, estava junto. Vitório Sorotil, que foi meu companheiro nessa época de prisão, né? E muitos outros. E ali nós tivemos uma convivência bem interessante, de colaboração, de estudo, tínhamos horário de estudo, era muito bem organizada a nossa vida lá dentro do presídio. Assim foi até o final. O pessoal, eu aproveitava em dar aula de inglês. Nós nos organizamos lá, conseguimos algumas apostilas. Tinha a irmã Araújo, que era uma freirinha que nos ajudou muito. Eu tenho aqui um bilhetinho que ela deixou para mim. Fiz um trabalho para ela, que eu já nem lembro qual era, mas ela me trouxe uns docinhos com um bilhetinho agradecendo. Eu tenho aqui. É muito interessante a ajuda dela.
foi muito boa. Foi muito boa. Ela auxiliou muita gente. Auxiliou muita gente. De forma... como ela podia. Como ela podia. Tudo que ela podia, ela fazia pela gente. Então, essa é a irmã Araújo. Tinha uma outra feirinha com ela que eu não lembro o nome. Mas ela era a comandante da coisa toda. Bem, saindo do AU, o que aconteceu? Bom, tem uma coisa interessante, que até hoje eu tenho dúvidas, o meu advogado, que chamava de Djalma Garbelotto, foi assassinado na saída do escritório dele. E existem documentos, tá? Inclusive eu fui perguntado pelo pessoal, eu não tenho nem certeza se era a Polícia Federal ou era o DOPS, ou afinal quem era, mas estando na prisão do AU, nós somos chamados e interrogados a respeito dos nossos advogados, tá? Quem pagava, quem eram, por quê e tal. Afinal, queriam saber, ter todas as informações a respeito. Eu tenho até algumas anotações que eu fiz aqui a respeito disso. Né? Inclusive, eu anexei, tenho aqui guardado um telegrama que eu recebi dos meus pais dizendo, olha, mandamos 400 cruzeiros para o advogado, tudo bem e tal. Saindo, eu voltei a trabalhar com o Cecílio, né? Cecílio do Rego Almeida, na Serra Almeida, como projetista, e passei os outros anos colaborando com essa companhia. Participei de projetos como a Central do Paraná, Transferro Central do Paraná, fazendo todos os projetos, acompanhava o pessoal de engenharia, fazia os projetos de instalação das usinas de asfalto, no caso, usinas de sal-cimento, habilitadores, né? Participei de grandes projetos nessa área. Fazia o projeto, basicamente, quando precisava ir a São Paulo, lidar com a compra desse equipamento lá para a firma, na Fábrica de Aço Paulista, Evergreen e outras companhias, e depois ia instalar esse equipamento no campo e acompanhava o engenheiro de obra no início dessa atividade, né? Era a minha responsabilidade fazer o projeto de implantação desses equipamentos. Por assim 5 anos. Depois eu passei a trabalhar num projeto novo, que era da Castelo, estruturas metálicas Castelo, na cidade industrial. Ali eu projetei desde o começo. Esse empreendimento, na verdade, partimos do zero. Participei do projeto da instalação em si e depois trabalhei na área de engenharia deles, como projetista também, fazendo orçamentos nessa área. Aí, com firmas internacionais que trabalhavam com estruturas metálicas de grande porte. Por exemplo, o pavilhão da Festa da Uva de Caxias do Sul, que é um grande pavilhão, foi feito por eles. Fiz algumas coisas, o Walking Dead Furnace, da RT Metalurgia, alguns projetos bem interessantes. Para ter Bovat Miller, uma firma alemã que faz aqueles cadinhos para a indústria de aciaria, né? Que a gente vê da Alemanha, os panelão de aço. Aquele panelão que tem uma técnica muito interessante. Nós fizemos alguns aqui, eu participei desse projeto. Então, desenvolvi essa área, mas em função de alguns percalços aí de contrato de Eva 4, essa firma veio a falir. Tempo X, isso foi em 81, final de 81. Em 82, eu já sabendo disso, eu fiz
um concurso para a Petrobras e um concurso, eu me apresentei como candidato ao Volvo do Brasil, um dos concomitantes. Participei do concurso da Petrobras e fui aprovado em terceiro lugar. Tem um documento aqui que mostra isso. Só que, mesmo depois de ter feito todos os exames e tal, já tinha feito exame de aptidão física, aquela coisa toda, né? De repente, não me disseram nada. Eu não liguei muito, porque já de imediato eu entrei na Volvo, onde eu fiquei por 15 anos. Fui o primeiro projetista aqui contratado na Volvo. Mas o que interessa aqui no caso é que esse processo da Petrobras, eu fui eliminado pela minha atividade política. Existia, na época, dentro da Petrobras, um determinado órgão lá, que simplesmente dava o sim ou não, esse entra, esse não entra, esse entra, esse não entra. Isso foi em 82. De lá para cá eu trabalhei na Volvo por 15 anos, fazendo toda essa atividade de engenharia do produto, desenvolvi engenharia, basicamente veio um projeto que foi feito na Bélgica, isso tudo foi adaptado aqui. Eu fui contratado para ser dessa equipe, como eu disse, fui o primeiro projetista contratado aqui no Brasil com o objetivo de desenvolver, e participei de todo esse desenvolvimento da implantação da Volvo do Brasil. Fiz isso, me orgulho disso, participei da implantação do nosso sistema aqui, em reuniões com o Lerner na época, né? A URT na época era uma firma muito ligada ao desenvolvimento, na verdade, né? PUC também. E fazemos reuniões com muita frequência, visando desenvolver o produto de acordo com as cidades. Né? Demos levantamento na época, ninguém mais lembra disso, mas o ônibus que tinha o degrau mais baixo tinha essa altura, era 55 centímetros. A galinha simplesmente não conseguia subir naquilo. O tempo para se movimentar, num ponto de parada, era enorme. Então nós fizemos um projeto em que o ônibus tinha metade dessa altura e com isso melhorava a condição do povo e melhorava a condição de transporte. O tempo de parada era muito menor, com consequência disso, a mesma quantidade de veículos levava muito mais gente. Então isso foi todo um trabalho que foi feito, só estou citando um exemplo que até não tem muito nada a ver com isso aqui, mas afinal só para a gente entender como se desenvolve uma sociedade. E isso também faz parte da nossa luta. Faz parte. Tem que se pensar nas pequenas coisas também do povo. Que são as pequenas coisas que fazem o bem-estar do povo. Não é o hospital grandão lá. Não. É o hospitalzinho pequeno que atende na hora. E eficientemente, é claro. Bom, e assim foi na vida. Depois eu passei esses 15 anos na Volvo, 6 anos com engenharia do produto, depois engenharia de vendas, supervisionando a nível de Brasil, América Latina. Viajei metade do mundo também em função disso, tá? Alguns países da Europa, América do Sul, conheço praticamente toda. Estados Unidos não, eu fiz questão de precisava também para fazer lá. A América Central eu conheço, estive 20, 30 dias em Cuba, a serviço, e me integrei muito bem com o pessoal lá, vi quais serão os problemas também, é muito bom, mas não é aquela maravilha toda, né? Muita gente com dificuldades, passando fome, né? Naquela época, né? Eu estive lá. Mas afinal, isso me deu uma vivência
bastante interessante, uma visão global, que eu acho que muitas pessoas às vezes não têm. Eu tenho uma visão mais ampla, eu diria assim, em função da minha atividade profissional, que me levou a ter campos abertos. Seria isso, basicamente, a minha história, até o momento de hoje. Hoje eu estou aposentado, vivo aqui com minha aposentadoria e o dinheirinho que a gente recebe lá no Ministério do Planejamento. A minha vivência de Palmares se resumiu a um ano, porque eu entrei em Caxias, junto com o Luiz André e a esposa. Opção pela Palmares em função de outros movimentos, existia POLOC, existia CNR68, mas era o movimento que estava mais dentro do nosso pensamento, tá? de guerrilha, né? do combate armado. Naquele momento, tá? Até erroneamente, se pensava que o combate armado era o único caminho. Digo erroneamente, porque não é o único caminho. É um dos. Às vezes a palavra vale mais, dependendo da situação. Com certeza vale mais. O combate armado não é o caminho único, como se imaginava na época e se pregava na época. A conversa era sempre, fora das armas não há solução, coisa do gênero. Mas isso tudo se mostrou errado. Se mostrou errado e muito errado em função de tudo que se vê hoje. Hoje não faríamos mais aquilo, com certeza. Não daquela maneira. Talvez mais organizado e certamente teríamos mais sucesso. Mas não aconteceu. Foi bom. Nada contra. Também não me queixo, são daqueles que não se queixam. Tem gente, eu sou um coitadinho, eu fui torturado. Nada disso. Nada disso. Eu entrei sabendo o que ia acontecer e poderia acontecer. Então eu não tenho que estar me queixando. Tá? Era um soldado, eu estava como soldado aqui, ele estava como soldado lá. Tá? E até certo ponto existia um certo respeito entre alguns que entendiam, conheciam. Tá? Sabiam que era assim. Nem por isso iam passar de lado, por isso ou por aquilo. Não se tratava disso. Mas o reconhecimento de guerreiros, um guerreiro contra o outro. Sempre isso, voltei meio em filme por aí, meio figurado, mas esse tipo de coisa acontece. O respeito pelo inimigo. Acho que isso é importante também. Bom, então, agora Palmares, aqui no Paraná, eu não tenho muito a acrescentar, não, porque, como eu disse, minha atividade foi muito restrita, de muito pouco tempo. Nunca participei de uma reunião de diretório, de comando, né? Porque eu vim, me estabeleci aqui e comecei a fazer um trabalho. Os contatos, como eram feitos, sempre por mensageiros. Né? Quando eu citei antes, eu desconfiei que alguma coisa estava errada, porque um mensageiro que eu havia marcado para encontrar não apareceu. E isso não acontece. Isso não podia acontecer de jeito nenhum. Se eu não viesse, ele daria a palavra de ordem, a senha, né, para um outro que viria. E saberia exatamente o que fazer, como me reconhecer e como eu reconhecer. Dar as instruções, entregar de materiais, o que fosse. Então, dessa forma é que os movimentos se conheciam. De um aparelho para o outro não existiam contatos, ou seja, de um grupo para um outro grupo não existiam contatos. Tá? Os contatos eram feitos de forma triangular, para não fazer miscigenação, não haver a contaminação de informação, caia-se aqui, não vai cair aqui.
Isso foi o que defendeu o movimento por algum tempo. Mas isso também não se mostrou eficaz e desabou tudo como um baralho de carta, né? Bum, 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 foi um atrás do outro. Desses seus companheiros que são citados aqui nos documentos, né, produzidos pela repressão, o senhor tem, cada um devia ter uma certa função, né? Se o senhor pudesse falar um pouco do Luiz André, da Isabel, acho que era o casal, né, que era o mais próximo do senhor. Luiz André Fábio e Isabel Cristina. Isso. E se o senhor tem notícia deles, de alguns desses companheiros, se o senhor esteve junto com eles, não, né? Não tem. Eu sei que a Isabel e o André, uma época estiveram no Chile, estão de volta no Brasil, onde eles estão no momento eu desconheço. Né? Provavelmente estejam no Sul, eu imagino que em Porto Alegre, mas nunca mais fiz contato com eles. Como eu disse, depois que eu saí com as ameaças, eu cortei todos os contatos que eu tinha. Objetivamente cortei. Com amigos meus que não tinham nada com isso, amigos pessoais, sabe? E só recentemente, agora, nesse ano passado, eu voltei a procurá-los. Para ter uma ideia. Tá? Porque existia uma ameaça muito séria parando, tá? Um facão sobre a cabeça. Né? Então, eu evitei de fazer qualquer contato, ter qualquer atividade, né? Visando me proteger todas as pessoas que eu eventualmente poderia. Né? Um exemplo que eu posso dizer, tinha uma menina que era desse colégio, era o... eu não consigo lembrar o nome desse colégio, mas afinal tinha lá uma menina com quem eu conversei bastante lá, também estudante e tal. E ela acabou sendo presa também, levaram ela para o quartel da fronteira, lá em Foz do Iguaçu. Ana, sobrenome eu não lembro. É Ana. Acontece que a irmã dessa menina, Ana, era participante desse movimento estudantil também, já tinha sido presa aqui em Curitiba e tal, né? E aí quando surgiu a figura dela no meio, bom, já pegaram ela e levaram para lá. A coisa era assim, qualquer coisa contaminada. Quer ver um outro exemplo? Quando me prenderam lá em Foz, eu citei que uma ocasião, 6 meses atrás, depois que eu havia estado em Cascavel. Objetivamente fui lá, mas fui a serviço para ver algumas coisas da Serra Almeida. E que eu havia estado num show de um cantor lá. Tá? Cantava aquelas músicas de protesto e tal, Foi o que bastou. Prenderam esse rapaz, levaram lá, fizeram a cariação dele comigo para saber se não tinha nada. Então é assim, ou era assim o nível de perseguição que acontecia. Outro, o deputado Fuad Nakli também, que está citado, né, inclusive, no processo, mas ele também não teve nada a ver com coisa nenhuma. Na época era deputado, não sei nem se é vivo, mas o André e a esposa estavam dando aulas na escola dentro da fazenda dele para fazer um trabalho lá de conscientização e tal, dando aula efetivamente, né? Mas visando conscientizar as pessoas, né? Desde meninos que soubessem o que estava acontecendo a nível do Brasil. E em função disso ele foi citado e teve muitas incomodações aí. Foi chamado, eu fui acariado com ele no quartel. Você conhece a pessoa? Me chamaram assim, supetão, pegaram lá na cela, na sala do coronel Isídio, que era o comandante. Aí eu entrei, guarda atrás, uma pessoa sentada, aí o capitão Serdá, que era o senhor conhece esse cidadão aqui? Eu falei, não. Depois fiquei sabendo que era o Fuad Nakli que estava ali. E queriam saber se
ele tinha alguma coisa a ver com mais intensidade, mas se incomodou bastante também em função disso. E assim que funcionavam as coisas na época. Tá, então, ao contrário de outras pessoas, né, o senhor sofreu, né, uma vigilância severa, sim, contínua, sim, severa e eficaz pelo volume de informações que tem, né? Embora o senhor diga que tenha sido um grupo pequeno e pouco tempo, vocês despertaram bastante a atenção dos agentes, né? Sim, sem dúvida, porque era o grupo mais organizado, estava ligado ao Marighella. Então, a coisa veio, e era o grupo que mais preocupava na época. O senhor nunca, desse grupo, ninguém chegou a ser levado para São Paulo, para o Rio? Não, desse grupo não. Desse grupo não. E aí, desse grupo não. E quando o senhor sai da prisão em 71, julho de 71, o senhor disse que, em função das ameaças, de tudo que tinha passado, o senhor resolveu se dedicar à carreira, cuidar da sua família. Me dediquei à carreira, cuidei da família e isolei totalmente os contatos, tá? Inclusive de amizades pessoais. Tá? Me isolei. Para evitar contaminação, entre aspas. Senão eles poderiam sofrer também, talvez o que eu sofri, sabe, Deus. Tudo se espera. Mas é óbvio que o senhor, por exemplo, acompanhava o que acontecia, né? Sim. O que o senhor estava fazendo na época da campanha pela anistia, por exemplo, 6, 7 anos depois? Na campanha senhor... pela anistia, o que eu estava fazendo? Bem, eu estava trabalhando certamente. Né? Acompanhei com intensidade e posso dizer que não participei diretamente de nada. Porque as coisas, para mim, naquela época, nós estamos falando de 82, foi isso? Anistia 79. 79. Diretas já? Sim, 79, tá. Exatamente, 80. Uma coisa interessante, você falou da anistia. Em 82, eu fui para a Europa, trabalhando. Bom, mas eu precisava de um passaporte. Aí eu me apresentei para solicitar o passaporte. O senhor tem aqui um registro, não posso lhe dar o passaporte. Isso era 82, né? E eu já vi em 79, saiu a anistia, né? Acho que foi anistiado em 79. Acho que agosto, 13 de agosto de 79, saiu a anistia. Então, a partir desta data eu estava anistiado. Bom, resultado, eu tive que procurar o Ministério do Exército, e o documento aqui, solicitando a eles que liberassem a emissão do passaporte na Polícia Federal. Aí eles olharam, o sargento, acho que estava lá, o cara desse, fez uma cara, como é que pode, o cara está aí preso, não sei o que, a gente tem que liberar ele, porque ele pôs o carinho, está aqui o papel. O papel está comigo. Mas foi assim que eu consegui. Então existia um ranço muito grande, né, uma raiva ainda incontida ou contida, né, contra o pessoal que participou das lutas. Né? O senhor, mesmo não tendo militado, né, depois desses enfrentamentos, desses processos todos, o senhor falou da questão da Petrobras, agora contou a questão do passaporte. Sim. E esse estigma lhe acompanhou, lhe prejudicou mais, lhe incomodou? Eu acho que não, sabe, eu não considero isso como um estigma. Eu vejo isso como uma consequência lógica. Tá? Como eu disse, tudo bem, eu sou um soldado, eu aceito. Não vou ficar chorando. Ah, meu Deus, olha o que fizeram comigo, coitadinho. Para com isso.
para com isso. Tá? Você tem que ter consciência do que está fazendo. Eu tinha, fiz, assumo. Tudo bem, eles têm as armas deles, procurei ter as minhas, não consegui fazer o que achei que podia, não consegui, tudo bem. Hoje somos premiados por termos lutado, é um reconhecimento do governo, não? Que é muito bom. E tem aqui o documento até, vou mostrar uma coisa aqui, nós falamos dessa perseguição. Aqui, vou mostrar para a câmera. Eu vou. Só um minuto. Nesta aqui. Esse aqui é o meu cartão de inscrição para o concurso, que eu guardei. Inscrição para o concurso. DP 221, número 29 de 77, 8 de 10 de 77. Bom, o que aconteceu depois desse concurso feito? Está aqui o memorando de um tenente S2 que participava da Petrobras, dentro da Petrobras. Ele diz assim: Oswaldo, o senhor Palmeira disse que a Divin decidiu contraindicar o candidato Gilberto Hélio de Silveira. Não falou o motivo. É para aguardar o resultado fica meio ilegível, definitivo. 10 de 1 de 78. Desenhista projetista, mecânica, terceiro lugar classificado. Cara. Esse Oswaldo era o gerente de RH da Petrobras na época, e o Palmeira era o tenente S2, que prestava serviço dentro da Petrobras fazendo a triagem. Tá? Isso acontecia, esse tipo de perseguição existia. Foi o que gerou todo. Tá? Em função disso, eu poderia ser funcionário da Petrobras, eu fui deletado, digamos assim, por este mesmo. E foi esse mesmo que eu consegui, através do STIC, do deputado STIC, que tinha contatos dentro da Petrobras, e ele me deu uma mão e nós conseguimos cópias desse documento que estou aqui, foi ele que conseguiu para mim. Então, eu consegui provar efetivamente que participei, que eu fui aprovado, terceiro lugar, como projetista no concurso oficial do governo brasileiro, de uma firma autarquia, na verdade, né? Porque não é só do governo federal, mas e fui simplesmente deletado pelas minhas atividades políticas passadas. Eu tinha todas as condições. Então, para finalizar, sim, ano que vem o golpe está fazendo 50 anos, né? De um período que parece que ainda sobrevoa, é uma ameaça que parece latente no país, embora a gente respire democracia, mas a democracia ainda meio frágil. Queria que o senhor fizesse só uma análise dessa sua trajetória, dessa sua vida e como a gente está hoje no país, como é que o senhor vê, né? Porque, embora o senhor não tenha militado depois, o senhor com certeza está acompanhando todos os fatos e pode, de alguma forma, né, ajudar, é capaz, né, de ter uma compreensão do que a gente está vivendo, do que a gente pode viver. O que estamos vivendo é uma consequência do que nós fizemos no passado, sempre assim, em qualquer situação. Eu diria que nós estamos passando por uma fase agora em que só de boa vontade não se vive. Existe em qualquer organização, como eu citei antes, seja do nosso lado, seja do nosso lado do exército, ou no lado do governo, os bons e os maus. E, infelizmente, o nosso governo, né, o partido que é o mandante do governo nesse momento, que é
Partido dos Trabalhadores, tá? Teve a infelicidade de uma série de pessoas que, de uma forma ou outra, denegriram o nome do partido. É assim como o movimento do Sem Terra, uma causa nobre, mas uma série de bandidos no meio. E a história se repete. Olha o dia de hoje, exatamente hoje. O que nós temos? Estudantes na rua pedindo determinadas coisas que todo mundo sabe que são as coisas necessárias, mas tem um bando no meio que entra para quebrar, para arrebentar, para aproveitar de uma situação. Não é diferente com o governo. Não é diferente com o governo. É um espelho, uma coisa é o espelho da outra. Uma coisa é o espelho da outra. Então, infelizmente, tivemos, não? E talvez ainda tenhamos no nosso governo, uma série de problemas muito sérios nesta área que tem que ser resolvidos. Tá? Isso até é parte da revolta do povo, é porque vê isso. O povo não é cego. Vê isso. Sabe do desvio, dos desbandos, dos roubos, isso, daquilo, aparece a toda hora. Tá? O governo entra com determinadas ações aí que por um motivo ou outro acho que é viável. Por exemplo, a coisa da PEC 37. Tá? Por melhor que tenha intenção esse projeto de lei, ele é completamente contra o que o povo vê. O que o povo está vendo? Mas essa sua crítica a esse governo, veja, é um governo que veio de uma história... Minha. Isso que eu estou dizendo, é uma consequência do que nós fizemos. Tá? Eu comecei falando isso. É uma consequência do que nós fizemos. Tá? E temos algumas coisas ainda a consertar. Tá? O caminho é outro. Não é mais da água. Tá? É da palavra. Mas com essa palavra nós podemos ir longe se formos honestos primeiro com o povo, tá? Ou primeiro com nós, conosco, tá? E consequência com o povo. Tá? A política é muito complicada, e o Brasil é eivado de conchavos daqui e dali, aquelas coisas, não sei o que, eu te apoio, tu me apoia, eu tiro aqui e ponho lá, coisas do gênero que o povo está cansado de ver, e é isso que está acontecendo. Pois é, mas isso tudo, essa prática atual, essa chegada ao poder que foi algo tão duro, tão sofrido, vítima de crueldade, arbitrariedades, né? Sim. Não pode pôr tudo a perder? Não. Eu não vejo como não. Isso é só uma fase, é só um passo. Uma correção de caminho. É um passo, sabe, existe um norte, esse norte está sendo seguido, tá? Você não necessariamente precisa andar em cima daquela linhazinha reta o tempo todo, você não consegue, ninguém consegue. Alguns desvios vão acontecer, é o que está acontecendo agora, tem um desvio aqui, nós temos que corrigir isso, é o que está acontecendo. Vamos corrigir, o que está errado? Bom, é isso. O que o povo está vendo? Isso. Pô, por que nós não vimos isso antes? É tal história. O senhor é um otimista. Eu sou um otimista? Eu acho até que sou um realista. Porque a nossa realidade, nosso futuro é ótimo. Nosso futuro é muito bom. É muito bom. Nós estamos no caminho certo. Como eu disse, o caminho da luta armada que eu escolhi há um tempo atrás, estava errado, se mostrou errado. Nós temos outros caminhos e esses caminhos são corretos. Só precisamos fazer a coisa acontecer também de forma correta. Não entrar em desvios muito grandes, como uma área ou outra tem acontecido. E é isso que está gerando toda essa insatisfação e tal. Gastos que não são necessários ou necessários para alguma área, mas existe uma outra área muito mais importante que essa que merecia mais atenção e não tem. É isso que está acontecendo. Olha, eu quero hospital, não quero Copa. Essa é a queixa de hoje. Pelo menos a Copa serviu para alguma coisa. Sim. Mas o que eu digo, tudo tem um objetivo, o caminho está certo. Tem que acontecer dessa forma para que as pessoas, senão fica sempre
remarrei e tal, e não sei o que, tá bom, e vamos ver, não sei o que, e tá errado. Dá uma bolsa daqui, dá uma bolsa dali, olhar um pouquinho aqui, olhar um pouquinho aqui, tá errado também. Assistencialismo não é o caminho, não é o caminho. Não adianta, não deu peixe, o peixe não é pescar. É isso, todo mundo fala, só fazer. Eu queria só voltar no período que o senhor teve na Volvo e que trabalhou ativamente junto aos gestores municipais para a implantação, por exemplo, desse sistema de transporte modelo. E o senhor até falou que foi uma forma também de militância. Mas né? É lógico que é. Então, eu queria que o senhor explicasse um pouquinho como é que era essa relação, como é que era a cidade, né? Porque a gente tinha o Jaime Lerner, que tinha aquela história, né, trazia aquele background de ter sido nomeado prefeito, de não ter uma certa legitimidade. Como é que era esse ambiente, quem eram as pessoas e como é que o senhor era tratado e o seu trabalho, como é que o senhor pôde colaborar? O senhor saiu da militância, mas de alguma forma o senhor atuou. Exatamente, veja, nessa época, como eu disse, era um projetista, era o executivo da Volvo, né? Tínhamos essas reuniões discutindo, que a coisa era assim, a Volvo estava entrando no país, tá? Em 1982, e mercadologicamente é necessário abrir uma brecha no mercado que pertencia a uma Scania e uma Mercedes, ponto. Tinha uma fábrica nacional de motores, a FNM, que era ligada à Fiat, que era incipiente. Mandavam no mercado de transporte pesado, tanto ônibus como caminhões, essas duas companhias, a Mercedes e a Scania. Entra uma Volvo, que é um país socialista, diga-se de passagem, com uma filosofia diferente. Eu citei o caso da altura do piso do ônibus, é uma coisa fundamental para o povo. Hoje ninguém mais fala em botar um ônibus na altura que nós tínhamos antes. Quem viveu naquela época sabe como eram os ônibus. É um ônibus lata velha, é um absurdo. Foi uma forma de fazer o desenvolvimento visando o bem do povo, tá? Tendo a mentalidade voltada para o povo. E isso o Lerner tinha muito e tem muito. Tá? Ele sempre pensa na mobilidade, no conforto, na segurança. Né? A Volvo hoje é premiada, tem o J. Pedro, que é o decano nessa área, né? Começou, ele era de comunicações da Volvo, conosco lá na nossa época. Participei com ele de várias reuniões, participei também na Anfave, em algumas reuniões, definindo pequenas coisas, qual a posição do escapamento de um ônibus. Quem é que disse que isso tem a ver com o povo? Mas tá bom. Agora põe o escapamento, como existiam alguns, para o lado direito e para fora. Onde é que vai dar a fumaça toda? Na cara do povo que está na calçada. E existia. Tá? Foi uma luta, nós proibirmos a nível nacional, botando normas de construtivo e tudo mais, com os encarroçadores, Nilson, Caio, né? Através da Fabos, fazendo todas as modificações. São pequenos detalhes, citei um, tem muitos assim. O senhor sempre foi um revolucionário, mesmo fora veja que tem várias formas de fazer a revolução. Por isso eu não preciso da arma para fazer uma coisa acontecer. Não preciso. E hoje eu julgo desnecessário. É muito mais importante a palavra, muito mais importante a ação visando um objetivo, de uma coisa que você identifica e você consegue mexer daqui e dali e fazer acontecer. Então, o resultado, às vezes, é muito mais gratificante, com certeza. Eu tenho orgulho de fazer isso, as estações tubos, eu participei do desenvolvimento disso. Tá? Os primeiros protótipos, botar um ônibus lá, desenvolvi aqui para Curitiba também um projeto, um trólebus, com Aguilares. Peguei um chassi de ônibus, tirei o motor e botei um motor elétrico, basicamente isso. Simplificando, né? Que é bem complicadinha a coisa. Fizemos o protótipo com Aguilares de São Paulo,
300 funcionários, encarrocei com a Caio, foi lá em Botucatu. Então, coisas assim. Mas para implantar essa ideia do elétrico é outra luta, né? É outra luta. Quer ver? Uma luta muito interessante que existe desde aquela época. Existia o projeto, o Lerner estava implantando o sistema viário aqui, e existia lá em Porto Alegre um professor louco que tinha feito um trem que andava com ar. Daquela época, tá? E se discutia, e dá, não dá, e tal, não sei o quê, tá? Fazia parte das nossas conversas de dia a dia, os sistemas, né? Qual é o melhor sistema viário para fazer, papá, não sei o quê, foi levado, não é levado. Afinal, hoje, Porto Alegre implantou finalmente um bom trecho, né, que vai ligar o centro de Porto Alegre lá até o aeroporto, depois está previsto mais 40 quilômetros até Novo Hamburgo, se não me engano, com esse trenzinho. Foi inaugurado agora. Eu vi lá, estive lá semana passada, está lá, os módulozinhos, levando o pessoal, basicamente é um tubo de ar, uma caixa em cima que é o trem, e embaixo tem vamos dizer assim, uma chapa, uma barbatana, injetaram aqui, impulsa a barbatana e a coisa toda. É um sistema simples. Não muito tem efetivo, combustível, não tem muito pneu. Efetivo. Não tem combustível, não tem pneu, não tem poluição. Né? Vai poluir lá no compressor, mas é infinitamente menor a carga de CO2, etc., no ar do que um sistema convencional para fazer aquele mesmo transporte de tantas pessoas em tantas horas, ou dias, ou mesmo antes. Isso sim seria Então, revolucionário. Esse é o caminho que eu vejo. E se pensar dessa maneira em todas as áreas, tá? A coisa só tende a melhorar. Tem que ter boa vontade de querer fazer. O senhor falou que teve um filho, né? Sim. O senhor tem 1 ou 2 filhos, e se seus filhos, né, alguém seguiu para política, tem ou se todo mundo foi para a área técnica, como é que é a sua democracia em casa? Então, minha esposa dessa época é minha primeira esposa, sou casado uma segunda vez. Nesse primeiro casamento, meu filho primeiro chamava-se Yuri, e esse nome foi em honra a Yuri daquele Dr. Zhivago, que foi minha mulher que escolheu, não foi Yuri Gagarin. Era o Yuri, era apaixonado pelo Dr. Zhivago. Então tá bom, chama de Yuri. Tá bom. Mas é o Yuri. Depois eu tive a Poliana e Alexander. Bom, o Yuri estudou também, ele sempre estuda para que todos tivessem um bom estudo. O Yuri hoje mora nos Estados Unidos. Ele, para um ateu como eu, se desviou. Ele é, como chama? Ele é ancião da Assembleia de Deus. É como se fosse não é bem um bispo, mas é um bom grau. Tudo bem, esse ano. Ele tem uma militância religiosa. Ele tem uma militância religiosa. Ele partiu para essa área de religião, né, e se dedicou e acredita. Deus dele é Jeová, tudo bem. Seguem a Bíblia antiga. Mas estou bem, com respeito perfeitamente, eu dou todo o apoio para ele, dou conselhos para ele, discuto com ele. É muito interessante a vivência. Hoje ele mora nos Estados Unidos, ele trabalha com informática e hoje ele é responsável pelo sistema de gerenciamento de voos do aeroporto como é que é? Não é American, é a Delta Airlines. Ele é o responsável pelo programa, tá? Emite o bilhete e tal, controla voos, tá, horário de voos, tudo isso. E mora nos Estados Unidos. Ele mora nos Estados Unidos, ele está em Atlanta. O Alexander trabalha com comunicação, né? Eventos, também está formando. O Yuri está fazendo árbol também.
mais aquelas cadeiras à distância que ele pode fazer, né? Ele está fazendo água. Até nem sei como é que está. Muita correria para ele. Ele consegue fazer isso. E todo ano, agora ele vem para cá. Todo ano ele vem para cá. Ou ele, ou a família, porque agora ele tem um voo livre para onde ele quiser, todo ano. Para ele, a hora que ele quiser, tem voo para qualquer lugar do mundo. E a família, uma vez por ano, para qualquer lugar do mundo. Então fica mais interessante a vida dele lá. Estão bem. O Alexandre trabalha aqui e a Poliana também. A Poliana é mais do lar, digamos assim. Formada em informática também, mas nunca quis exercer a profissão. Mais profundidade, é mais dedicada à família. E de alguma forma a sua história, claro, deve ter influenciado a própria história dele. Sim, né? sim, sem dúvida, sem dúvida. Sem dúvida. Quem mais sofreu, entre aspas, porque era pequeno, né? Foi o Luiz. Eu citei antes de ser tão logo, eu tive certeza que alguma coisa estava errada. Eu comprei uma passagem de ônibus, botei minha mulher com ele no ônibus, mandei para Caxias, casa do pai. Queimei tudo que é documento que eu tinha. Mas quando chegava, não encontrava nada. E encontrar uma arma, encontrar a minha barraca, escoteiro, coisa do gênero. Ficou alguma coisa que o senhor gostaria de complementar? Não, eu acho que não. Falei bastante. Ouça bem esta canção, ela fala pra você. Ela fala de um tempo que ninguém pode esquecer, de um tempo em que alguns homens impuseram a tirania, muitos outros responderam com a sua rebeldia. Os tiranos implantaram longa noite de terror, tentaram calar a todos, provocando muita dor. Censuraram a cultura e toda a cidadania, calaram toda a voz, promovendo a vilania. Pelas fábricas, escolas, nas ruas e construções, reagiu o nosso povo à violência dos grilhões. Resistiram estudantes, camponeses e operários, foram homens e mulheres a enfrentar os sanguinários. 3 reis, Zé e Désio, Seixas, Isis, Marighella, entregaram suas vidas pra vida ficar mais bela. Muitos outros foram mortos por lutar contra a opressão, ou desaparecidos, ou no exílio ou na prisão. Com a luta desses homens derrotou-se o opressor. Muito sangue derramado, muita lágrima e suor. Quem tem medo de retorno não se sinta equivocado. O terror que foi um dia poderá voltar dobrado. A mesma vigilância de quem ama a liberdade poderá impedir que volte o império da maldade. Mas a luta continua por justiça e pelo pão, pela reforma agrária, por saúde e educação. A miséria ainda se espalha, a violência é assassina, juventude sem futuro,
A história nos ensina, só unido nosso povo vencerá a exclusão. Um homem tendo por outro sentimento de união. O recado já está dado pro vizinho e seu irmão. Quando a luta cai, o outro estende a mão. Não se cale quem tem fome, quem tem sede de ternura, pois a vida favorece a quem luta com bravura.